Antes de iniciar a sessão de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, pergunto ao primeiro secretário se existe quórum para iniciar os trabalhos. Senhor presidente, verificando o nível de presença, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos. Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária, 22ª da Câmara Municipal de Garapaba. Peço ao Edil Júnior Adriano que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada. Porque Deus ama a misericórdia e a verdade. O Senhor dará a graça e a glória. Não privará dos seus bens aquele que andam na inocência. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que espera a ti. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão extraordinária que progesta a 32ª de 15/7/2019 dessas casas de lei. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, tendo em vista que todos os vereadores já receberá por e-mail, eu peço a dispensa da leitura da mesa. Coloco o requerimento verbal do Edil Paulo César em discussão. Coloco o requerimento verbal do Edil Paulo César em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, os contrários queiram se levantar. O requerimento aprovado. Informo que, como todos os vereadores já receberam a cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores estiverem de acordo permaneçam como se encontram, os contrários queiram se levantar. A ata está aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelo Executivo. Ofício 519, Igarapaba, 15 de julho de 2019. Senhor presidente, em atendimento aos preceitos legais, encaminho a Vossa Excelência cópia de balancete de receitas e despesas desta Prefeitura, referente ao mês de junho de 2019. Manifesta protesto de respeito e consideração ao Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. A arrecadação receita de junho. Valor: R$ 8.029.296,89. Repetido o valor: R$ 8.029.296,89. Ofício 572 de 2019, Garapaba, 26 de julho de 2019. Requerimento e ofício número 117 de 2019. Vereador Wagner José dos Santos, excelentíssimo senhor presidente. Em atenção ao pedido veiculado através do ofício em epígrafe, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas pelo nosso diretor da Divisão de Turismo, senhor Guilherme Carlos da Silva, da diretora do Departamento de Finanças, senhora Adélia Paula, e do chefe de Divisão de Contabilidade de Orçamento, senhor Arnaldo Terra Neto, bem como cópia dos documentos solicitados, que seguem em anexo. Sem mais, para o momento, renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração, ficando à disposição para prestar todas e quaisquer informações que se fizerem necessárias. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Nosso jurídico nos alerta que os documentos estão na nossa secretaria. Todos os vereadores que quiserem adquirir cópia é só fazer a solicitação. Igarapaba, São Paulo, 11 de julho de 2019. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, encaminho a vossa mão para a devida apreciação por parte dessa Igreja Casa de Leis, e incluso o projeto de lei número 029, de 11 de julho de 2019, que dispõe sobre a fixação de valor para o pagamento de obrigações de pequeno valor, RPV, decorrentes de decisões judiciais, nos termos do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. Aguardando a breve e necessária aprovação, reafirmo na oportunidade protesto de alta estima
respeito e consideração. Atenciosamente, José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 029, 11/7/2019. Dispõe sobre fixação de valor para o pagamento de obrigações de pequeno valor, RPV, decorrentes de decisões judiciais, nos termos do artigo 100, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal. Artigo 1º. Fica o Instituto de Previdência Municipal de Garapava, Garapava, autorizado a fazer o pagamento de débitos ou obrigações decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, consideradas de pequeno valor, nos termos do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal, à vista do ofício requisitório expedido pelo juízo competente, requisição de pequeno porte, valor RPV. Parágrafo único. Para fins desta lei, o valor considerado de pequeno valor corresponderá ao valor estabelecido para os pagamentos de RPVS nos âmbitos do município de Garapava, São Paulo, em lei própria, sendo que o valor do RPV do prévio Garapava acompanhará as variações estabelecidas pelo valor do RPV fixado para o pagamento pela Prefeitura Municipal de Garapava. Artigo 2º. Os pagamentos das RPVs de que trata esta lei serão realizados de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras do prévio Garapava. Serão atendidos conforme a ordem cronológica dos ofícios requisitórios protocolados na sede do Instituto. Artigo 3º. A assessoria jurídica do prévio Garapava deverá atentar-se para que nos autos do processo respectivos não ocorra fracionamento, repartição ou quebra do valor de execução, vedados no parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição Federal, sem prejuízo da faculdade de credor renunciar ao crédito de valor excedente ao fixado no parágrafo único do artigo 1º desta lei, para receber através de RPV. Artigo 4º. Para os pagamentos que trata a presente lei, será utilizada a dotação própria consignada no orçamento anual. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Governo do município de Garapava, aos 11 de julho de 2019. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Ofício 559 de 2019, Garapava, 22 de julho de 2019. Senhor Presidente, demais edis. Temos a honra de encaminhar em anexo o projeto de lei 030 de 22/7/2019, criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMTM. Agradecendo antecipadamente a acolhida e a atenção dispensada, colocamos-nos ao seu inteiro dispor, assim como os demais vereadores nobres que integram esse egrégio Poder Legislativo, para dirimir quaisquer dúvidas que porventura possam surgir a respeito do projeto de lei em questão. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Farei a leitura parcial do projeto, que é bastante extenso, tá bom? Projeto de Lei 030, de 22 de julho de 2019, de criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal de Garapava, Estado de São Paulo, uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber, etc. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM, órgão deliberado com a finalidade de: primeiro, formular e propor diretrizes de ação governamental voltadas para a promoção dos direitos das mulheres. 2. Atuar no controle social de políticas públicas de igualdade de gênero, raça, que visem a eliminar a discriminação e violência contra a mulher, assegurando-lhe a plena participação nas atividades políticas, econômicas e sociais. Parágrafo 1º. O Conselho Municipal do Direito da Mulher orienta-se pelos princípios da igualdade e respeito à diversidade, de equidade, de autonomia das mulheres, da laicidade do Estado, de universidades das políticas, de justiça social, de transparência dos atos públicos e de participação e controle social. Parágrafo 2º. São considerados
considerados órgãos de apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CNDM, os órgãos da administração pública direta e indireta no âmbito municipal, estadual e federal, ou entidade cujas as atividades estejam associadas à proteção da mulher e promoção de igualdade entre os gêneros. Artigo 2º. Compete ao Conselho Municipal do Direito da Mulher, CDM, fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que assegure os direitos das mulheres. 2. Elaborar um plano municipal de políticas para a mulher de forma intersetorial, saúde, educação, assistência social e demais políticas intersectorial. Formular diretrizes e promover atividades que objetivem a defesa dos direitos da mulher, a eliminação das discriminações e de plena integração da mulher na vida social, econômica, política e cultural, em conformidade com o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e demais legislação. Ofício 568 de 2019, Igarapava, 25 de julho de 2019. Senhor Presidente e demais edis, temos a honra de encaminhar em anexo o projeto de lei 031 de 25 de 7 de 2019, que institui no calendário de eventos oficiais do município de Igarapava a Semana Municipal de Atenção à Pessoa Idosa e o Dia do Idoso. A Semana Municipal de Atenção do Idoso deverá ser comemorada anualmente, no período coincidente com a data do 1º de outubro do Dia Internacional do Idoso. Esse dia foi instituído em 1991 pela ONU, Organização das Nações Unidas, e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa. A mensagem do Dia do Idoso é passar mais carinho aos idosos, muitas vezes esquecidos pela sociedade e pela família. No Dia Internacional do Idoso, decorrem várias iniciativas para a população idosa, nomeadamente palestras, sessões de atividades físicas, workshops de artes manuais, entre outros. A presente proposição tem o intuito de que essas iniciativas no município e diversas mais sejam realizadas ao longo da semana, alcançando o significativo número de idosos em Igarapava. O envelhecimento é um fenômeno biológico normal que atinge todos os organismos vivos, mas muitas pessoas não sabem lidar com esse processo. Diante disso, o aumento da expectativa de vida no Brasil, que hoje ultrapassa os 71 anos de idade, representa um desafio para toda a sociedade, que é aproximadamente 26,3 milhões. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o número representa 13% da população naquele ano. A expectativa é que esse percentual aumente e que em 2060 chegue a 34%, segundo a previsão do Instituto. Diante de tudo exposto, evidenciado está a importância da presente proposição. Assim, esse signatário conta com o apoio dos demais pares para a aprovação da matéria em pauta. Atenciosamente, José Ricardo Rodrigues Madar, Prefeito Municipal. Finalizei, senhor presidente. Encaminha-se o projeto de lei 029-030-031/2019 do Executivo às comissões competentes. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura dos expedientes diversos. Ofício 439 de 2019, Caixa Econômica, Ribeirão Preto, 1º de julho de 2019. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Igarapava, Praça João Gomes da Silva, número 548, Centro, CEP 14.540, Igarapava, São Paulo. Com cópia para Sua Excelência, José Ricardo Rodrigues Madar, Prefeito Municipal. Assunto: crédito de recursos financeiros orçamental geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 26 de 6 de 2019, no valor de R$ 146.250, na conta vinculada ao contrato de repasse
849341/2017. Operação 10.43.550-37. Firmado com o município de Igarapava, assinado em 27/10/2017, no âmbito do programa Turismo, sob a gestão do Ministério de Turismo, que tem por objetivo a construção do Parque Turístico Canabrava. Respeitosamente, Thaís Ocamura Braguin Carneiro, assistente júnior, gerência executiva de governo de Ribeirão Preto, São Paulo. Ofício número 0469/2019, Caixa Econômica Federal. Crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 4/7/2019 no valor de R$ 44.571,43 na conta vinculada ao contrato de repasse número 866614/2018. Operação 10.53.008-79, firmado com o município de Igarapava, assinado em 17/5/2018, no âmbito do programa Planejamento Urbano, sobre a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo a construção do calçadão. Respeitosamente, Thaís Ocamura Braguin Carneiro, assistente júnior, gerência executiva de governo de Ribeirão Preto. Câmara Municipal de Igarapava, excelentíssimo senhor José Carlos Oliveira. Requerimento para abertura de investigação por parte da Câmara Municipal de Igarapava. Janaína de Oliveira Sunari, brasileira, maior de idade, solteira, jornalista, MTB número 15150NG, portadora do registro 8410725 e CPF número 012825-206-52, no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, residente domiciliar da Avenida Doutor Pereira Rebouças, 774, bairro Centro, Igarapava, São Paulo, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, vem respeitosamente propor denúncia com pedido de cassação de mandato do prefeito José Ricardo Rodrigues Matar. Primeiro, da admissibilidade da denúncia. Com efeito, determina o Decreto-Lei 201 de 1967, Lei dos Prefeitos. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. 2. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regularmente instituída. Terceiro, desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos e informações da Câmara, quanto feitos a tempo em forma regular. Quarto, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. 5. Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, a proposta orçamentária. 6. Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro. 7. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas e direitos ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura. 9. Ausentar-se do município por mais tempo superior ao permitido em lei,
ou afastar-se da prefeitura sem autorização da Câmara dos Vereadores. 10º, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Ao seu turno, no artigo 5º, dispõe, grifo nosso, artigo 5º, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá o seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, como a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. 2. Dos fatos e dos fundamentos da denúncia. Nos termos do artigo 3016 da Lei Orgânica Municipal, compete à Câmara Municipal, através da Comissão Especial de Inquérito, a apuração dos fatos determinados que constituem ferimento ao dever funcional do prefeito municipal, sendo certo que esta competência é exclusiva da Câmara Municipal, nos termos do artigo 20, inciso 4, parágrafo 4º, aceitar e processar os requerimentos feitos por qualquer cidadão quanto às irregularidades cometidas pelo chefe do Executivo Municipal. Diante disso, observando as notificações de alertas emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativa aos períodos de 2017 a 2019, verifica-se que, em todas elas, ocorreram notificações relativas à malversação de recursos, e que conduzem não só a graves prejuízos ao município de Igarapava, mas também levam o senhor prefeito a responder pelos crimes de responsabilidades estabelecidos no Decreto-Lei número 201/67, Lei dos Prefeitos, em seus artigos 1º, inciso 4º e 7º, e artigo 4º, inciso 7º e 8º. Entre os diversos apontamentos notificados, observa-se o frequente descumprimento do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, no que se refere às metas fiscais. Além disso, observa-se que no que se refere às verbas de educação, reiteradamente, desde 2017, o município tem promovido entrega intempestiva de documentos e o percentual de aplicação do Fundeb, Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, está contrário ao previsto no artigo 21, parágrafo 2º da Lei 11.494-7. Bem mais disso também, se observa que no ano de 2017 deixaram de ser entregues documentos relativos a receitas e despesas com ações de serviços públicos de saúde e com a manutenção e desenvolvimento do ensino. No que se refere a 2017, o próprio tribunal alerta o gestor para os problemas detectados. Todavia, no exercício de 2018, não apenas os mesmos problemas persistiram, como se agravaram, evidenciando, por exemplo, a ausência da entrega da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA, Lei Orçamentária Anual, e PPA, Plano Plurianual, permanecendo os erros no exercício de 2019. Por fim, em 2019, a relativa intempestividade relativa à entrega dos documentos da gestão fiscal foi ainda maior e permaneceu a desobediência da Lei Complementar 101/2000, descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal e artigo 21 da Lei 11.494
94/2017. Observa-se em que pesa as notificações do Tribunal de Contas do Estado do município. O município insiste em descobrir com as diretrizes legais, o que conduz indubitavelmente o senhor prefeito municipal para as práticas dos crimes previstos no artigo 1º do Decreto-Lei 20167, devendo ser investigado de conformidade com o estabelecido no artigo 301619 da Lei Orgânica do Município de Igarapava, a fim de assegurar aos munícipes responsabilidade e decoro no manejo das verbas públicas, principalmente de natureza federal, destinada à educação e à saúde, para que cumpram com a sua finalidade. É o que se requer e pede deferimento. Igarapava, 23 de julho de 2019, Janaína de Oliveira Sudário. Denúncias em relação ao relatório do Tribunal de Contas do Estado. Vimos, através deste, apresentar à Câmara Municipal de Igarapava as presentes irregularidades contidas nos relatórios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo compete atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus municípios, exceto o da capital, bem como nas respectivas entidades de administração direta ou indireta e nas fundações por eles instituídas ou mantida quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. A jurisdição do tribunal alcança administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, além das pessoas físicas ou jurídicas, que, mediante convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, aplicam auxílios, subvenções ou recursos repassados pelo poder público. Cabe salientar que tais relatórios estão relacionados à atual gestão do município do prefeito José Ricardo Rodrigues Batalha. O atual gestor vem sendo notificado pelo TCE várias vezes e não vem tomando providências cabíveis, somente vem tomando condutas demagógicas, sensacionalistas, espetaculosas e, pior, inconstitucionais, como é o de conhecimento de vossas senhorias. Fato agravado nos últimos dias com o decreto de intervenção da Santa Casa de Igarapava, instituição secular que merece todo o nosso respeito e que tem como provedora atual a doutora Iracema Saldanha Junqueira, que já esteve prestando esclarecimentos dos fatos em reunião realizada por essa digna e respeitável Casa de Leis. Decreto de diminuição do próprio salário em 20%, inclusive de forma mediática, expondo o vídeo em redes sociais, antes mesmo de publicação do decreto, expondo também esta digna Casa de Leis. Esse projeto foi recusado devido se tratar de matéria inconstitucional, que vimos parabenizá-los pela atitude, visto que há anos não temos uma Casa de Leis que vem legislando à luz das leis e da justiça, sobretudo preservando sempre o bem comum de todos os igarapavenses. Fato extremamente grave porque vem comprometendo o cumprimento de serviços básicos essenciais à população de Igarapava. Nossa denúncia se baseia nos relatórios e alertas do Tribunal de Contas do Estado. Conforme relatório de alertas. Entrega intempestiva de documentos solicitada pelo TCE. O TCE recebe a documentação, porém o município poderá o prazo para a defesa. Ato esse que compromete o nosso município em todos os sentidos, demonstrando falta de capacidade de gestão administrativa, até mesmo irresponsável, descompromissada, arrogante diante de um órgão fiscalizador. Receita, execução orçamentária.
Situação desfavorável, tendência ao descumprimento das metas fiscais, conforme disposto no artigo 9º da Lei Complementar número 101/00. A Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que no seu artigo 59, parágrafo 1º, estabelece a obrigatoriedade de que os tribunais de contas alertarão os poderes ou órgãos jurisdicionados quando forem constatadas situações que possam levar a algumas irregularidades, como o não cumprimento das metas fiscais estabelecidas, a uma excessiva despesa com o pessoal, considerados ativos e inativos e pensionistas, ou a um alto nível de comprometimento financeiro, em virtude do montante da dívida consolidada imobiliária, operações de crédito ou concessão de garantias. Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. A responsabilidade da gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre as receitas e despesas e a obediência a limites, condições no que tange renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidadas e imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Artigo 59. O Poder Legislativo, diretamente, com o auxílio dos tribunais de conta e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta lei complementar, com ênfase no que se refere a: primeiro, atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 5. Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as leis e as desta lei complementar. Previsão 10ª. Realização de receitas previdenciárias. Situação desfavorável, evidenciando falhas na estimativa de arrecadação e nos repasses das contribuições. Falta de repasse das contribuições é fato extremamente grave que compromete a vida de todos os servidores públicos municipais da situação em ativa ou em situação inativa. Faço relevância a esse alerta para vossas senhorias possam perceber a gravidade dessas ocorrências e se tal fato realmente vem ocorrendo na atual gestão. Aplicação de recursos próprios em ensino e educação, com base na despesa liquidada, percentual desfavorável ao atendimento ao disposto do artigo 212 da Constituição Federal. Senhor Prefeito Municipal, vem descumprindo esse artigo da CF desde 2018 e manteve o descumprimento até 2019. Artigo 222, Constituição Federal. O artigo 222, a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, a Distribuição Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Aplicação do FUNDEB, Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Desfavorável no atendimento, artigo 21 da Lei 11.494/07. Lei 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, FUNDEB, de que trata o artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, altera a Lei 10.195, de 14 de fevereiro de 2001, revoga dispositivos das leis 9.424 e de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de lei 9 de junho de 2004,
e 10.845, de 5 de março de 2004, e da outras providências. Artigo 21. Os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos da complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no exercício financeiro em que lhes forem acreditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no artigo 70 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Parágrafo 2º. Até 5% dos recursos recebidos da conta dos fundos, inclusive relativo à complementação da União, recebidos nos termos do artigo 1º do artigo 6º da lei, poderão ser utilizados no primeiro trimestre, exercício imediatamente subsequente, mediante a abertura de crédito adicional. A aplicação de recursos do Fundeb na remuneração do magistério, percentual desfavorável no atendimento do artigo 22 da Lei 11.494/07. Lei 11.494, de 20 de julho de 2007, artigo 22. Pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do dispositivo no caput deste artigo, considera-se: primeiro, remuneração. O total de pagamentos devidos aos profissionais do Magistério da Educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou município, conforme o caso, inclusive, de encargos sociais incidentes. 2. Profissionais do Magistério da Educação, docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. Terceiro, efetivo exercício, atuação efetiva no desempenho das atividades do magistério previstas no inciso 2 deste parágrafo, associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, como ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, como ônus para o empregador que não apliquem o rompimento da relação jurídica existente. Diante do exposto e da função primordial, é fundamental nos nomes e diz de fiscalização do Poder Executivo, ou seja, ações do prefeito, o que é essencial para a própria saúde da democracia e para que o poder do prefeito não se torne tão grande que o deixe acima da lei. Vimos protocolar a presente denúncia na certeza que, tão respeitada a Casa de Leis, tomará medidas cabíveis, ato esse que virá trazer equilíbrio a todas as instituições envolvidas, e principalmente a população garapavense, que vem sendo ultrajada nos seus direitos constitucionais, enquanto vive num momento totalmente exposta em atos do senhor prefeito, inclusive colocando-nos em risco de vida ao decretar a intervenção da Santa Casa. Instituição secular de total credibilidade e transparência e única, aberta 24 horas, que vem com competência e responsabilidade, prestando serviços de saúde a todos nós guarapavenses, inclusive prestando serviços relevantes ao município de Guarapava, através do plano operativo de atenção hospitalar, pactuado entre o Hospital Santa Casa de Guarapava e o Departamento Municipal de Saúde de Guarapava, assinado em 22 de nove de 2018, em encerramento de 23 de nove de 2019. E mais se abre o processo administrativo para que faça apurar todos os alertas do TCE e de irregularidades pertinentes, que com certeza trarão consequências extremamente graves ao município de Guarapava e todos nós, cidadãos de Guarapavenses. Na certeza de podermos contar com essa Casa de Leis, esperamos que todas essas irregularidades sejam investigadas no rigor da lei e principalmente na imparcialidade que essa digna Casa de Leis vem desenvolvendo em todos
todos os seus atos. Elevamos nosso protesto de estima e consideração. Rejane Maria Guimarães, Maria Aparecida Souza Carvalho, Denerval Reis Júnior. Termos de representação por improbidade administrativa. Eu, Demerval Reis Júnior, brasileiro guarapapinense, casado, biomédico, professor e pesquisador em ciências médicas e da saúde, residente em Igarapava, São Paulo, venho por meio desse instrumento apresentar à Câmara Municipal de Igarapava termos de representação por ato de improbidade administrativa, com base no artigo 1º e 10º do inciso 2º da Lei de Improbidade Administrativa, contra o prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, segundo que se segue em fatos e fundamentos, de acordo com a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, de improbidade administrativa. Artigo 1º. Os atos de improbidade administrativa praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta ou indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios de entidades para cuja criação ou custeio ou erário haja decorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma da lei. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que se enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, notadamente. Artigo 2º. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. O prefeito municipal é um agente público, cabendo administrar o município em todas as suas esferas públicas, educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente, etc., onde tem por prerrogativa promover, através da administração pública, o desenvolvimento do município e o bem-estar do povo nele residente, fazendo uso correto dos instrumentos de interesse público, sejam materiais ou não, para desempenhar suas funções que, também como elencada, sejam de interesse público e que colaborem com os interesses dos cidadãos na convergência dos benefícios sociais, também de interesse público. Sendo assim, passo a seguir o relatório de 2 fatos que causaram muita estranheza e perplexidade em relação ao que se pode considerar como ato de interesse do município, onde o prefeito se vale de um encontro com empresários no dia 24 de setembro de 2019, na cidade de Uberlândia, que dista aproximadamente 150 km de Igarapava, São Paulo. Fato 1. Uso do passe municipal em função de pessoas jurídicas de outro município. Em vídeo anexo em mídia, postado no dia seguinte, 25 de setembro de 2019, na rede social do prefeito, que é agente público, destaca a possibilidade de emprego para jovens de 18 a 28 anos, solteiros e que não tenham filhos, para que, ao interessarem passarem pelo processo de pré-seleção de currículos, possam trabalhar em outra cidade, prestando serviços a uma empresa privada, cujos benefícios, ora, angariados por estes, no caso de estarem empregados, não se destinam ao município de Igarapava. Dada a distância, é incorreto na lógica de que quem aceitar tal condição de trabalho na cidade mineira, certamente deverá alocar residência nesta, como propõe a fala do prefeito sobre os benefícios que o Grupo Madeiro oferece. Portanto, é inviável para a geração de benefícios a Igarapava. Em sua fala, o prefeito afirma que esteve reunido com empresários
e que teria como objetivo buscar emprego e renda para os nossos jovens. Segundo o prefeito, vale destacar que o vídeo foi gravado no gabinete do prefeito, que fica no Paço Municipal, e que constitui imóvel público para o uso de suas funções atribuídas em leis para o bem público. Todavia, foi utilizado em detrimento deste e em função da pessoa jurídica de outro município. Cabe uma pergunta: como se busca renda para Igarapava levando jovens para trabalhar em uma lanchonete, restaurante, madeiro e provavelmente morar em Uberlândia? Fato 2. Uso de imóvel público para captação de currículos e interessados em função de interesses de pessoas jurídicas de outros municípios, sem licitação. No mesmo vídeo, o prefeito faz uma breve convocação aos interessados para comparecerem a partir do dia 29 de novembro de 2019 na Casa da Cultura de Igarapava para o recolhimento dos currículos. Mais uma vez, o prefeito faz uso indevido de outro imóvel público para a captação de currículos que irão gerar empregos em outra cidade pela pessoa jurídica. A empresa Grupo Madeira leva-se em consideração que ocorra toda uma modificação de função dos funcionários, gastos de água e de energia, que serão pagos com recursos públicos oriundos da arrecadação pelo município, uso das dependências, como dos banheiros, e até interrupção das funções cotidianas dos funcionários, em que provimento de um evento de natureza indevida. Consultar os funcionários da Casa da Cultura pode ser útil na captação das informações. Cabe outra pergunta: o que pode levar o gestor público conhecedor de leis a atuar de maneira equivocada no uso do bem público para beneficiar o bem privado? E pior, que não implica em nenhum tipo de atração aos interesses de Igarapava, como renda e consumo no município, com geração de recursos públicos à gestão. Finalmente, na postagem do vídeo em rede social, alguns cidadãos estranharam a postura do prefeito e manifestaram comentários anexos em mídia de indignação contra tal fato. Segue em mídia o vídeo citado e o print das redes sociais de cidadãos que ficaram indignados com a atitude extremamente equivocada do prefeito municipal. Assim sendo, na qualidade de cidadão igarapavense, requeiro nesta representação à Câmara Municipal de Igarapava a apreciação de tal termo e a convocação de uma CPI para investigação, entre outras atividades já denunciadas. Esta por crime de improbidade administrativa, porque é de interesse público, sendo também prerrogativa dos vereadores a execução de tal função. Sem mais, na certeza de que, como cidadão igarapavense, esperançoso que sou, serei devidamente atendido na certeza do cumprimento de vosso dever. Subscrevo-me, Demerval Reis Filho. É só, senhor presidente. Mediante a leitura das denúncias apresentadas contra o prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, segue o parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal de Igarapava. Parecer da assessoria jurídica. Em análise das denúncias protocoladas na Câmara Municipal por senhora Janaína de Oliveira Sudário, senhor Demerval Reis Júnior e Regiane Marlene Guimer, Maria Aparecida de Souza Carvalho, Demerval Reis Júnior, visando a apuração e irregularidade dos atos de improbidade praticada na administração municipal de Igarapava sobre a responsabilidade do prefeito José Ricardo Rodrigues Matar, a assessoria jurídica da Câmara Municipal manifesta no seguinte sentido: para
sem face do prefeito municipal de Garapava, Dr. José Ricardo, exclusivamente sobre o enfoque formal, ou seja, observância dos requisitos formais exigidos pela legislação de regência. A legislação municipal, lei orgânica e regimento interno disciplinam a apresentação da denúncia, a instalação de comissão processante e comissão especial de inquérito, os crimes de responsabilidade e as infrações políticas administrativas. Enfim, a expressa previsão do ordenamento jurídico local para a tipificação da irregularidade em instauração e procedimento de apuração e imputação da penalidade a agente político faltoso. Por sua vez, o Decreto-Lei número 201/67, em seu artigo 5, inciso 1, ratifica a legislação municipal, dispondo que a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Desde já, afastamos alegações do Decreto de Lei 201/67, posto que o STF, em reiterados, juntamente consolidou a posição acerca da constitucionalidade do Decreto de Lei número 201/67, eis que recepcionado quase sua integridade pela Constituição Federal de 1988. Com fundamento na Lei Orgânica do Município, Decreto-Lei número 201/67 do Supremo Tribunal Federal, a melhor doutrina administrativa, temos a criação da instalação da comissão processante pendente da denúncia do eleitor, que inclusive pode ser vereador. Nesse sentido, a lição do saudoso jurista José Nilo de Castro, que em sua consagrada obra A Defesa dos Prefeitos e Vereadores, preleciona que denúncia escrita tem que ser aqui a satisfação do princípio livre denunciante popular, que é postulado aplicável do processo de responsabilidade política administrativa dos agentes políticos. Não é admitida denúncia formulada dos partidos políticos. Não obstante, o direito do munícipe denunciar agentes políticos municipais, prefeito, vice-prefeito e vereadores, pelo mediante da infração da natureza política administrativa. A legislação impõe como condições sine qua non para o exercício da legitimidade ativa a comprovação documental do eleitor ou a apresentação do certificado eleitoral. No caso em comento, os denunciantes não apresentaram o documento e sequer registraram as informações do seu título de eleitor na qualificação para as peças acusatórias. As ausências do documento exigido pela legislação tornam-se ineptas as denúncias formuladas, devendo ser arquivadas no plano sem deliberação do plenário da Câmara Municipal. Caso contrário, o Poder Judiciário, quando provocado pelo chefe do Executivo, certamente declarar a nulidade do processo político administrativo instaurado pelo Legislativo Municipal como fundamento na desobediência do dispositivo legal que determina a comprovação do eleitor no ato do protocolo de sua acusatória. Invocamos o inciso 1 do artigo 5 da Decreto de Lei 201/67, os dispositivos regimentais, para embasar juridicamente a impossibilidade de a matéria ser postada e deliberada no plenário, sobre a responsabilidade da Casa de Leis afrontar assintosamente os dispositivos legais que impõem a comprovação documental do eleitor para exercer a prerrogativa de denunciar o agente político municipal. Na hipótese do recebimento das denúncias pelos vereadores, o prefeito municipal se valeria dessa grave falha da natureza formal para anular os processos político-administrativos, recaindo sobre essa Casa Legislativa o ônus e o descrédito por não ter arquivados as denúncias
sabiamente inéditas. Por importunos, registramos que a presente manifestação da assessoria jurídica da Câmara Municipal de Garapava versa exclusivamente sobre a ausência do primeiro requisito legal para a votação das denúncias dos vereadores, ou seja, comprovação ativa mediante apresentação da cópia do título de eleitor ou certidão eleitoral. Com efeito, a ausência de documentação do eleitor impõe a declaração com fundamento na falta de direito subjetivo a ser assegurado por desobediência ao dispositivo previsto no Decreto-Lei 201/67, a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno. Pelo esforço, a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Garapava recomenda o arquivamento das denúncias protocoladas sem deliberação do plenário, consoante aos fatos e fundamentos jurídicos contidos no presente parecer jurídico, sem prejuízo da representação da mesma peça de acusação, desde que devidamente instruída com os documentos exercidos pela lei vigente. Igarapava, 2 de agosto de 2019, Marco Aurélio Damião, advogado, OAB 96.457. Bom, deixando bem claro que não tem arquivamento e nem gavetamento, e sim o período para que possa ser corrigido alguns itens que ficaram faltando, juntados de documento já explicado para a denunciante Janaína. Então, nós só estamos esperando que esse documento chegue na nossa mão até quinta-feira, às 15h30, para que nós possamos dar procedimento aos inquéritos que aqui nos laudos constam. Nota explicativa aos vereadores e munícipes em geral. As denúncias apresentadas por Dermeval Reis Júnior e Janaína de Oliveira Sudário, protocoladas na Secretaria da Câmara Municipal nos dias 2 de agosto, sexta-feira, e 5 de agosto, segunda-feira, estão fora do prazo regimental para entregarem na pauta da sessão ordinária de hoje. As matérias do Executivo Municipal, vereadores, entidades e população em geral devem obrigatoriamente ser protocolada na Secretaria da Câmara até às 15 horas da quinta-feira, que antecede a sessão ordinária da segunda-feira, nos termos da Portaria número 510/2011. Assim, as referidas denúncias entrarão na pauta da sessão ordinária do dia 12 de agosto, segunda-feira próxima. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores. Prejudicado, senhor presidente. Palavra livre. Prejudicado. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura. Informo que não há matérias a serem apreciadas na ordem do dia da presente sessão. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Uma boa noite para todos.